Olá, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor José Maria. Nós estamos de volta para gravar mais uma videoaula, né? Iniciando aí a nossa semana de estudos domiciliares. Salve, salve aí galera do segundo ano da Escola Coronel Murilo Serpa, né? Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, fazendo mais uma aula. E hoje nós vamos estudar curvas de aquecimento e curvas de resfriamento, certo? Então, gente, existem alguns fatores, né, que influenciam nas curvas de aquecimento e de resfriamento, certo? Quais são esses fatores? São o calor sensível e o calor latente. O que é o calor sensível? Gente, o calor sensível é a quantidade, né, de calor que um corpo ou substância vai receber ou ceder, e o principal efeito que ele vai causar é o aumento da temperatura, tá certo? E já o calor latente é a quantidade de calor que um corpo ou substância vai ceder ou receber e vai provocar a mudança de estado físico. Trazendo para a nossa situação prática, né, no nosso dia a dia, onde é que nós podemos se deparar com curva de aquecimento? Gente, o ato de cozinhar os alimentos. Isso vai representar um quê? Uma curva de aquecimento, certo? Então, para a gente entender melhor o que é curva de aquecimento, nós vamos fazer o estudo, a análise desse gráfico, certo? Tem aqui um gráfico, aqui no eixo horizontal, né, que seria o eixo X, nós temos o tempo, e no eixo vertical nós temos a temperatura em graus Celsius, certo? E aqui nós temos algumas ilustrações representando a curva de aquecimento. Então observe que aqui inicialmente nós temos uma substância, né, no estado sólido, certo? Estado sólido. Então esse ponto que sai daqui até a temperatura aqui 0 graus Celsius representa aqui uma substância no estado sólido, né? Trazendo para a prática, nós poderíamos chamar de gelo, né? Caso água congelada, o gelo, certo? Então, quando passar algum tempo, o que é que vai acontecer? Esse gelo, né, ele vai receber uma determinada quantidade de calor, e a partir desse ponto ele vai entrar no estado de fusão, certo? Essa reta horizontal aqui na cor vermelha está representando o ponto de fusão. A fusão é 0 graus Celsius, é isso? A partir desse ponto, essa substância vai receber calor. Nós tomamos como exemplo aqui a água, certo? Recebeu a quantidade de calor e ela vai começar a mudar de estado físico, certo? Então, a fusão, né, a mudança do estado sólido para o estado líquido. Observe que nesse ponto nós temos a água no estado sólido e líquido, certo? Muito bem. Quando chega nesse ponto, é que a gente observa. Nós temos novamente aqui uma reta crescente, ó, certo? Essa reta crescente vai representar o que? A água no estado líquido, né? Ó, água no estado líquido, certo? Então, foi o que aconteceu. Quando a água entrou em fusão, né, ela recebeu determinada quantidade de calor e começou a ficar aquecida. Então, a água aqui ela ficou totalmente líquida desse ponto aqui, ó, do 0 até aqui esse ponto de 100. Quando chegou aqui em 100 graus Celsius, né, no tempo T3, 100 graus Celsius, tempo T3. O que aconteceu? A água que estava no estado líquido, ao atingir a temperatura de 100 graus Celsius, né, ela começou a ferver, certo? No estado de ebulição. Observe que esse ponto aqui representa mais uma vez, ó, mudança de estado físico. PE significa ponto de ebulição. Então a água começou a ferver, certo? Ela mudou do estado líquido, né? Vai mudar do estado líquido para o estado gasoso. A água vai se transformar em vapor. Quando chegou nesse ponto, que aconteceu o tempo T4, né? O que vai acontecer? A temperatura vai continuar aumentando, certo? E aí nós temos novamente aqui uma reta crescente. Significa dizer que a água, né, vai se transformar em vapor, certo? Muito bem. Vamos trabalhar agora a curva de resfriamento. Gente, a curva de resfriamento, ela é o oposto, né, da curva
de aquecimento. É o contrário. É o processo inverso. Certo? Vamos pegar mesma substância, a água, como aqui um exemplo. Então, aqui a água, né, ela está transformada em vapor, certo? Vapor. Aí ela vai, né, se condensar e quando atingir a temperatura de 100 graus Celsius, né, ó, a temperatura vai começar a cair, ó, quando atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela vai se transformar em vapor mais líquido. Observe que esse ponto aqui, a água começou a mudar de estado físico. Certo? Gente, a mudança de estado físico, ela sempre é representada aqui, ó, no nosso gráfico, observe, por uma reta horizontal, certo? As retas crescente ou decrescente vai indicar o calor sensível, né, que a substância está recebendo, e a reta horizontal vai representar o calor latente, né, vai representar aqui a mudança de estado físico, certo? Quando chegou aqui no tempo entre T1 e T2, observe que nós temos aqui, ó, a mudança de estado físico. Quando atingiu o ponto T2, né, tempo T2, o que é que aconteceu? Ela vai sair, ela estava vapor mais líquido, né, ela vai ficar totalmente líquida aqui nesse intervalo aqui. Ó. Observe que nós temos uma reta decrescente, tá certo? Então é exatamente essa variação de temperatura entre 100 e 0 graus, tá vendo? Esse intervalo aqui, ó, a água vai estar totalmente líquida, tá certo? E aí quando atingir 0 grau, né, 0 graus Celsius, ela vai começar a congelar. Começar a congelar, tá certo? Vai entrar no estado sólido mais líquido, né? Sólido mais líquido, porque a água está no estado líquido, esse intervalo aqui representado no estado líquido. Quando ela atingir o 0 graus Celsius, ela vai começar a congelar. Observe que nós temos ainda estado sólido mais líquido, e a água está sendo transformada em gelo, certo? E quando a temperatura aqui, ó, estiver abaixo de 0, né, no tempo T4, observe que a temperatura aqui, ó, está caindo, vai estar abaixo de 0. Então ela vai ficar totalmente no estado sólido, né? Ela vai congelar, vai se transformar em gelo. Foi o que nós observamos. Que na curva de aquecimento a água estava no estado sólido, né? Foi mudando de estado físico até se transformar em vapor, certo? Já na curva de resfriamento o processo ele é oposto. Ele está transformado em vapor, vai se transformar em líquido e vai, quando chegar nesse ponto aqui, vai estar totalmente sólida, certo? Ou seja, o vapor vai se transformar em água, né? No estado líquido, depois vai transformar em gelo, certo? Então vamos ver aqui alguma situação prática, né? Aqui aplicações na prática, como eu já falei anteriormente, certo? Essa primeira etapa aqui, ó, está representando a curva de aquecimento. Eu tenho aqui uma panela com água congelada, está no estado sólido. Quando eu coloco ela sobre uma chama do fogão, o que é que vai acontecer? Ela vai receber uma determinada quantidade de calor, né, ó, aqui da chama do fogão, que é a fonte aquecedora, certo? E a água vai começar a entrar no estado líquido, né? Estava no estado sólido, vai começar a entrar no estado líquido, né? Através da fusão, não é isso? Com o aumento do tempo, ou seja, com o passar do tempo, essa quantidade de calor, né, ela vai aumentando, né? Vai aumentar. E a água que estava, nesse caso aqui estava no estado líquido, né? Ela vai começar a ferver quando ela atingir os 100 graus Celsius. E aí a água depois de 100 graus Celsius, ela vai se transformar em vapor. E aqui essa seta na cor azul está representando o contrário, a curva de resfriamento. A água está no estado gasoso, vem para o estado líquido e depois vai se transformar no estado sólido, certo? Então essa é a aplicação na prática, né, da curva de aquecimento e da curva de resfriamento. Vamos agora trabalhar aqui alguns exemplos, para a gente fixar o nosso conhecimento. Então, nosso primeiro exemplo. O gráfico ao lado representa a variação de temperatura observada no aquecimento de determinada substância.
Analisando o gráfico, encontre. Vamos para o nosso item A. A temperatura de fusão dessa substância. Gente, essa substância que nós não sabemos qual é, né? Nós temos aqui um gráfico, que no eixo horizontal nós temos o tempo em minutos, e no eixo vertical nós temos a temperatura em graus Celsius. Então o item A pede o seguinte, a temperatura de fusão dessa substância. Então se a gente observar, essa substância vai estar no estado líquido desse ponto até atingir aqui, ó, os 20 graus Celsius, né? Quando ela atingir aqui os 20 graus Celsius, observe que a substância vai começar a entrar no estado de fusão, certo? Fusão aqui, ó, está sendo representada por essa reta horizontal. A temperatura de fusão, né, vou chamar de T, temperatura, chamar PE, temperatura de fusão, é isso aí, igual. Quantos graus? Aqui, ó, 20, ó, certo, 20 graus Celsius. Muito bem, resolvido o item A. Vamos agora para o item B de bola. O intervalo da temperatura onde a substância está totalmente líquida. Gente, ó, o intervalo da temperatura onde a substância está totalmente líquida. Vou mudar aqui a cor do meu pincel, né? Para misturar as cores. Então, essa substância ela vai estar totalmente líquida aqui desse ponto, ó, até esse ponto aqui, ó. Você saber o intervalo da temperatura, né? Eu vou circular aqui, ó. Esse é um intervalo em que a substância vai estar totalmente líquida, certo? Qual é a variação, o intervalo da temperatura? Aqui, ó, entre 20, né? De 20, e esse ponto aqui representa o quê? 40. 20 e 40. Então, entre a 20 e 40 graus Celsius. Essa aqui é o intervalo em que a substância vai estar totalmente líquida, certo? Vamos analisar agora o item C, ó. O tempo onde começa a ebulição, certo? Qual é o tempo que vai começar a ebulição? Então, gente, se a gente observar aqui com calma, o tempo que vai começar a ebulição seria esse ponto bem aqui assim, ó. Vai ser o tempo em que ela vai mudar de estado físico, certo? A ebulição vai começar nesse intervalo de tempo aqui, ó. Observa aqui, ó. 40 minutos, certo? Então T, tempo, né? Tá aqui tempo que vai começar a ebulição vai ser igual a 40 minutos. Então, galera, é um conteúdo fácil de compreender, né? Porque apenas a gente faz apenas a análise aqui do gráfico da curva, né, de aquecimento.